Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Aí sim. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, ele pede aos irmãos que orem por ele para que a palavra de Deus seja rapidamente propagada e também para que ela receba a honra que lhe é devida. Que esta seja uma experiência nessa noite também, amém? Neste lugar, que a palavra de Deus seja honrada. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler no capítulo 10, versos 38 a 42. Evangelho de Lucas, do verso 38 ao verso 42. Diz assim o texto bíblico: Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Essa é a letra da canção Necessário, que nós conhecemos, provavelmente, pelo desenho animado da Disney, Mowgli, o Menino Lobo. E essa canção ocorre num determinado momento do filme, onde Mowgli, esse menino que vive na floresta, está ali tentando ser convencido pelo seu amigo Baloo, o urso, que ele pode encontrar uma vida em paz, vivendo somente com o necessário, livrando-se de todo o extraordinário. E é por isso que eles cantam o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Mas essa canção, ela não foi composta por Mowgli, nem tampouco pelo urso Baloo. Ela reflete um pensamento muito mais antigo de um filósofo grego chamado Epicuro. Esse homem viveu aproximadamente entre 342 e 270 a.C. E ele tinha uma proposta de vida que considerava a vida como finita, sendo a alma mortal. Ele não cria que existia vida depois da morte. Entre as suas tentativas de encontrar sentido, razão para a vida, ele considerava a realidade humana nessa dimensão imediata. E então, a sua proposta era de que o sentido da vida podia ser encontrado numa vida desfrutada com prazer. É importante a gente salientar aqui, frisar, que para ele, esse entendimento de prazer era muito diferente do que nós hoje conhecemos como prazer. Para ele, prazer estava exatamente no fato de viver uma vida simples, livre dos desejos. Porque, segundo ele, os desejos sempre frustram. Num certo sentido, esse homem nos ajuda naquilo que vamos refletir aqui hoje, mas em outro não. Deixe-me explicar por quê. Vamos assumir essa ideia de que, para vivermos uma vida em paz, realmente aceitamos o fato de viver somente com o necessário e que vamos desconsiderar o extraordinário das nossas vidas. Mas essa escolha não resolve o nosso problema. Ela nos coloca diante de uma pergunta ainda mais profunda.
o que é necessário. Ok, Bruno, eu entendi. Uma vida em paz é vivida somente com o necessário. Mas você saberia dizer o que é necessário? Aquilo que realmente é essencial para a sua vida, talvez em termos de conquistas, de experiências, de posses, de pessoas. O que você julga necessário? Certamente cada um de nós tem uma lista aqui de necessidades diferentes. Mas o fato que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é para que essa lista de necessidades, ela está diretamente atrelada, ligada ao seu conceito de necessidade. Então, se antes você não entender o que de fato é necessário, certamente você fará escolhas erradas quanto às suas necessidades. Esse texto que nós lemos fala a respeito de duas mulheres com perspectivas completamente diferentes de necessidades. Então a pergunta que a palavra de Deus nos traz nessa noite e nos desafia é: o que é necessário? Eu sei o que é necessário para a minha vida. O meu conceito de necessidade, ele de fato está fundamentado, ele é balizado numa cosmovisão bíblica, à luz da sabedoria da palavra de Deus, ou numa proposta humanista, talvez como desse filósofo. E talvez a gente esteja cantando como Mowgli, como seu amigo urso, essa canção que é até animada, mas sem de fato refletir no que nós estamos cantando. Eu assumo essa postura de viver com o necessário, mas eu não sei nem o que isso significa. É necessário, de acordo com a palavra de Deus nessa noite, em primeiro lugar, você parar e ouvir. O verso 39 diz: ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Aquilo que é necessário exige que paremos. Maria rapidamente reconheceu isso, ela não desperdiçou aquela oportunidade. Para ela não havia nada mais importante naquele momento, o mestre estava lá. Eu paro tudo para ouvir o meu Senhor. Mas Marta não. Marta estava atarefada demais, ocupada com um trabalho desnecessário. Preste atenção nisso, meu irmão. Uma vida muito ocupada e agitada nunca permitirá que você pare para cuidar daquilo que é necessário. Vou repetir. Uma vida muito ocupada e agitada nunca permitirá que você pare e cuide daquilo que é necessário. Jesus diz que Marta está preocupada com esse número demasiado de coisas. Ele vai dizer no verso 41, Marta, você está inquieta com muitas coisas. Quando nós paramos para pensar, a vida tem poucas necessidades reais. E quando necessário, me perdoem aqui a redundância, nós conseguimos ficar sem muitas dessas coisas que nós julgamos essenciais. É só parar para pensar um pouquinho na situação que todos nós estamos vivendo neste ano. O quanto essa situação nos possibilitou nos livrar do desnecessário. Quanta coisa que não saiu da sua vida nesses meses. Que você avalia agora e fala, não faz falta nenhuma isso. Só que você julgava necessário. Aquilo te consumia. Você corria atrás dessas coisas. Aliás, um dos benefícios que essa situação de pandemia trouxe para nós, povo de Deus, é essa possibilidade de reavaliar as prioridades. Diante do Senhor, como nós estamos vivendo, administrando aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos, o nosso tempo. Grande oportunidade. Tomara que você não tenha desperdiçado. É lamentável como tantas vezes nós paramos para aquilo que não importa, que é desnecessário. Você consegue identificar isso na sua vida? Como você para ouvir o que não importa? Como você se devota, entrega o seu coração?
Um dos meus filhos, ele tem o hábito de fazer uma lista de acordo com as necessidades que ele julga ter. Só que semana passada aconteceu uma situação engraçada, diferente. Ele me trouxe essa lista, um caderno. E nessa folha, diferente das outras vezes, tinha uma linha, dividindo a página ao meio. E ele me disse, olha papai, aqui nessa parte de cima estão as coisas que eu preciso. E nessa parte de baixo estão as coisas que eu quero. Interessante, não é? Será que nós sabemos diferenciar necessidade de desejo? Se você montar a sua lista agora com 10 necessidades que você julga serem necessidades, será que elas passam nesse teste? Ou elas se transformam em desejos? E veja, muitas vezes podem ser desejos lícitos, de valor nobre, mas tristemente, muitas vezes, são desejos pecaminosos. Marta não tinha necessidade de preparar um banquete. Ela tinha o desejo de fazer aquilo. Talvez preocupada com a sua reputação, não é? O texto diz no começo, no verso 38, que ela era anfitriã. Ela recebeu esse povo na sua casa. Jesus e seus discípulos estavam lá. Talvez a preocupação dela estava com o que os outros iriam pensar caso ela não fosse uma anfitriã que oferecesse uma boa refeição. Mas talvez por já estar acostumada pelo ambiente que é do seu domínio, do seu controle, a sua própria casa, a fazer todas as coisas do seu jeito. Ela não reconheceu aquilo que era prioridade, realmente necessária. O mestre estava ali. Não era mais a agenda dela, não era mais o jeito dela, não era mais como ela gostaria que fosse. Esse conceito equivocado de necessidade muitas vezes revela como o nosso coração ele é centrado em si mesmo. Não é? Marta deixa isso aqui explícito quando ela repreende o Senhor. Ela demonstra a sua dupla insatisfação com a irmã e com Jesus. Ela quase diz para Cristo, olha, o Senhor não vai fazer nada aí com essa folgada aqui? O Senhor concorda com isso? Está voltada para si mesmo. Não consegue perceber que não se trata dela, do jeito dela. Mas Maria não. Maria estava aos pés. Irmãos, aqui não é ideia literal que Maria pegou a cabeça e colocou nos pés de Jesus. É a ideia do discípulo curvado em submissão, ouvindo e aprendendo com o seu mestre. Como a gente precisa abaixar para aprender alguma coisa, não é verdade? Enquanto a gente continua no salto alto, olhando as coisas sempre de cima para baixo, as pessoas de cima para baixo, a gente nunca vai ter oportunidade de aprender algo relevante para as nossas vidas. Mas essa atitude de dependência de Jesus é que de fato importa. Esperar quietamente. Lá em casa nós estamos tentando introduzir o momento do nada. Isso é uma coisa rara com dois meninos em casa. Quase impossível. E eles não conseguem compreender isso. Mas a gente vai ficar sem fazer nada. A gente vai ter que ficar parado. Eles vão aprender a reconhecer o valor do silêncio. Não é fácil esse negócio, não. Esperar no Senhor quietamente é mais importante do que qualquer atividade alvoroçada, demasiada que você tenha. Como é que você começa seu dia? Isso é um bom termômetro. Não estou dizendo que é uma regra, mas é um bom termômetro para avaliar. Você consegue parar e ouvir o que o seu mestre tem para te dizer? E entregar aquele dia para ele? Ou você já pula da cama consumido, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e responde o WhatsApp, e olha se entrou aquele depósito na conta, e lembra que tem que ir no supermercado, e é roupa que ficou lá fora, e corre que está chovendo. É assim que você acorda?
que é necessário, irmãos? É necessário parar e ouvir. Mas também é necessário você reconhecer a Cristo como sua única necessidade. O verso 42 diz: todavia, apenas uma é necessária. O texto diz: apenas uma. Se você já cursou uma universidade ou fez qualquer curso que por algum motivo tinha na grade de disciplinas alguma matéria relacionada à liderança, a estudo do comportamento humano, relacionamento interpessoal, psicologia, então nem se fale. Você certamente já teve que dar de frente com um homem chamado Abraham Maslow. Maslow foi um psicólogo americano que ficou muito conhecido pela sua teoria da hierarquia das necessidades. Teoria da hierarquia das necessidades. Basicamente, ele fez o quê? Ele entendia que todo ser humano tem necessidades em níveis diferentes, e ele dispôs isso numa forma de pirâmide, a famosa pirâmide de Maslow. E em cada degrau dessa pirâmide, segundo ele, estava ali refletido, estabelecido uma necessidade do ser humano. No primeiro degrau dessa pirâmide, ele fala das necessidades fisiológicas. No segundo degrau, ele vai falar sobre a necessidade de segurança que todo ser humano tem, segundo ele. A necessidade de afeto é o degrau seguinte. O quarto degrau dessa pirâmide, Maslow vai falar sobre a necessidade de autoestima. Ou seja, segundo ele, todo ser humano tem a necessidade de estar bem consigo mesmo, de se amar. E o último degrau dessa pirâmide é o degrau da autorrealização. De acordo com Maslow, a menos que as necessidades consideradas básicas do ser humano aqui embaixo sejam plenamente satisfeitas, esse ser humano não pode atingir os níveis mais altos de satisfação. Essa é a proposta dele. Um parênteses aqui, que talvez não seja tão pequeno. Tudo que a gente conhece de conceito moderno, que a gente ouve, inclusive dentro das igrejas, a respeito de amor próprio, de valor pessoal, de satisfazer as suas necessidades, nasce daí. Não nasce das Escrituras. O Senhor Jesus, respondendo quando foi indagado, no capítulo 22 de Mateus, de versos 37 a 40, diz que nós devemos amar o Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E devemos amar o nosso próximo. É isso que a Escritura diz. A palavra de Deus diz que se você quiser seguir a Cristo, você precisa negar a si mesmo. Não amar a si mesmo. Não é aceite-se. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, verso 24. A palavra de Deus vai dizer que nós não devemos pensar do modo mais elevado sobre nós mesmos, além do que convém, Romanos 12, 3. Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 15, que Cristo morreu para que aqueles que vivem agora não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo ainda, escrevendo aos Filipenses, vai dizer no capítulo 2, verso 3, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas considerem os outros superiores a si mesmos. Dá para parar por aqui já, né? Mas essa proposta de Maslow, entre outros problemas que a gente acaba encontrando ao confrontar com a palavra de Deus, por exemplo, significa dizer que eu e você
não podemos ser responsabilizados de não cumprir o mandamento de amar o Senhor e amar o nosso próximo, enquanto nós não amarmos a nós mesmos. Isso é um pensamento humano, mundano, que enfatiza o homem no centro, aquilo que ele julga ser necessário. Mas a visão da palavra de Deus sobre isso aqui é que nós somos chamados para honrar o Senhor e servi-lo nesse mundo, independente das nossas necessidades serem satisfeitas ou não. Se essa teoria fosse adotada, meus irmãos, não existiria mártires cristãos. Por favor, abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios. Eu quero que nós leamos juntos esse texto. 2 Coríntios, no capítulo 11. Segunda Coríntios 11, a partir do verso 23. Palavras de Paulo aqui. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Até aí. Isso parece o texto de um homem autorrealizado? A minha preocupação comigo mesmo, com todas as igrejas. Eu fui chamado para esse evangelho. Se essa proposta humana estiver correta, Paulo entregou a sua vida em vão pelo evangelho. Digno da nossa pena somente. Ao examinar esses textos que nós conversamos aqui, e tem muitos outros que você poderia olhar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia não tem uma lista interminável de desejos, de necessidades, perdão, não desejos. Essa lista, a palavra de Deus não estabelece uma lista para nós de necessidades fundamentais, dispostas em vários níveis de uma pirâmide. Parece o contrário. Quando Paulo escreve sua primeira carta para Timóteo, ele está ali alertando Timóteo para combater as filosofias pagãs que estão adentrando a igreja, para que ele permaneça firme na doutrina. E no capítulo 6 da sua primeira carta para Timóteo, há um momento ali que Paulo está alertando Timóteo sobre os perigos do amor ao dinheiro. E no verso 8 desse capítulo, Paulo vai dizer o que para Timóteo? Timóteo, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Uma lista bem curta, né, de necessidade. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente olha um texto como esse, a gente pode pensar assim, tá vendo? Maslow não está totalmente errado. Ele foi pegar daí desse texto, por exemplo, a ideia do primeiro degrau da pirâmide lá, das necessidades fisiológicas. Mas quando você examina a Escritura como um todo, e não pega um texto fora de contexto e faz dele um argumento
para poder então fundamentar a sua tese, você vai perceber que um texto, na verdade, confirma o outro e não contradiz. Não torna mais confuso. Olhando para o nosso texto de hoje, nós vemos o que o Senhor Jesus diz para Marta: todavia, apenas uma é necessária. Alguns manuscritos vão dizer, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. O padrão que Cristo estabelece aqui é que a necessidade de ouvi-lo e crer em sua palavra vem antes, inclusive, da necessidade do alimento físico. O que o Senhor Jesus disse para o diabo no deserto? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em um outro momento, Jesus vai dizer: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, se por um lado nós vemos as Escrituras caminhando num sentido de dizer que nós não temos essa realidade de necessidades fundamentais acumuladas, uma lista interminável de necessidades, nós vemos o mundo dizendo exatamente o contrário. É a outra direção, vai para o outro lado. Em cada site que você acessar, em cada conversa que você tiver aí fora no seu ambiente profissional, de universidade, em cada outdoor, em cada esquina, o que o mundo grita para você? Você precisa disso, e disso, e mais isso, e mais isso, e você precisa de mais isso. É uma lista interminável. Apenas uma. Você precisa reconhecer a Cristo como sua única necessidade. Essa uma coisa, aqui no texto, quando Jesus diz, todavia, apenas uma, essa uma, ela não é definida aqui no texto. O que eu quero dizer com isso? Não deixa explícito o que é essa uma coisa. Mas em contraponho no fato de Maria ter se assentado aos pés de Jesus, para que nós possamos compreender do que Jesus está falando. Essa uma coisa justamente é a presença dele, é ouvir a sua voz, atentar para a sua palavra. Alguns comentaristas referem-se a essa expressão como se Jesus estivesse falando sobre comida aqui com Marta, dizendo para ela, olha, Marta, apenas um prato de comida é necessário. Contrastando com o banquete que ela estava preparando. Mas essa teoria não encontra apoio quando a gente olha o resto do texto. Porque essa uma coisa, Jesus vai dizer que não pode ser tirada de Maria. Certamente a comida poderia ser perdida. É lógico que Cristo está falando sobre ele e a sua palavra. Essa atitude espiritual correta, essa é a nossa maior possessão, irmãos. Cristo e a sua palavra. Isso nós não precisamos ter medo de perder. É nosso para sempre, pela graça de Cristo. Você precisa parar e ouvir. Você precisa reconhecer a Cristo como sua única necessidade. E então você terá condições de priorizar o eterno. O que é necessário? É necessário priorizar o eterno. O texto diz novamente no verso 42, Maria escolheu a boa parte. Ela fez uma escolha. Eu posso ignorar Cristo e a sua palavra, ou eu paro tudo por Ele, porque Ele de fato é minha única necessidade. Só Ele tem aquilo que pode suprir o anseio da minha alma. Essa melhor parte é a ideia da parte excelente, porque ela é distinta. E então é eterna, porque Cristo e a sua palavra não nos podem ser tirados. Você já parou para pensar que a gente só encontra paz naquilo que a gente não pode perder? Por que você não sente paz nesse mundo? Porque vai passar.
Por que você não sente paz na sua vida profissional? No sentido de paz plena, eu estou falando. Segurança. Por que você não sente paz na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos? Porque tudo isso um dia vai escorregar pelos nossos dedos, irmãos. Tudo isso nós podemos perder. Mas Cristo e a sua palavra é nosso para sempre. Por isso nós devemos priorizar e priorizar o eterno. Se você não tiver esse entendimento correto acerca de necessidade, você vai viver priorizando as coisas deste mundo. E vai viver nessa roda maluca, correndo atrás daquilo que você julga necessário, vivendo sempre nessa insegurança e nessa incerteza. É trabalho, casamento, filhos, dinheiro, saúde, e aí vai. Essa visão equivocada de necessidade, que corre atrás do aqui e agora, é exatamente o que Jesus está combatendo lá no finalzinho do Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus. E ela nos coloca no mesmo patamar dos descrentes. Deixa eu pedir que você preste atenção nisso mais uma vez. Se você é um crente em Jesus Cristo, mas vive priorizando este mundo, você está, segundo o critério de Cristo, no mesmo patamar dos descrentes. Ele diz isso no capítulo 6 de Mateus, verso 32, porque os gentios é que correm atrás dessas coisas. O que Cristo está combatendo aqui é esse estilo de vida dos gentios, dessa filosofia pagã que busca segurança e satisfação nas coisas que eles acreditavam que realmente necessitavam. Então veja só, eles estavam buscando aquilo que eles precisavam no lugar errado e buscando a coisa errada. Porque nem sequer longe de Cristo nós temos capacidade de reconhecer aquilo que é necessário. E a gente fica mais ou menos igual Mowgli e Baloo cantando. Necessário, somente o necessário, extraordinário demais. A gente pode conciliar essa palavra de Cristo no final desse Sermão do Monte com a proposta da pirâmide de Maslow? Cristo termina lá já no finalzinho, no verso 33, dizendo o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Dá para conciliar as duas coisas? Não dá. Cristo vira a pirâmide do avesso. O ponto de vista de Cristo é: se vocês buscarem em primeiro lugar o que é mais elevado, Cristo está começando lá de cima, não daqui de baixo. Se vocês buscarem em primeiro lugar o que é mais elevado, o meu reino, as coisas aqui de baixo, vocês estão preocupados com o que comer, com o que se vestir? Os gentios é que buscam essas coisas. Vocês ainda não entenderam o que é necessário. Eu recentemente li um livro muito bom, assim, recomendo todo mundo ler ele, bacana. Sobre autoestima na perspectiva bíblica. E uma das frases que eu gostei bastante, que marcou na minha mente do autor, ele diz o seguinte: por trás do disfarce de satisfazer as necessidades, o pecado é justificável. Eu vou repetir. Por trás do disfarce de satisfazer as necessidades, o pecado é justificável. Eu trabalho 14 horas por dia porque a minha família precisa. Eu tenho no porta-luvas do meu carro um carnê de 80 parcelas, mas porque a minha família precisa de conforto. Precisa. É uma escolha, é um caminho. O que você precisa definir diante do Senhor é qual proposta você está adotando para a sua vida. São princípios de sabedoria regidos pela palavra de Deus, por aquilo que Cristo quer fazer na sua vida,
Ou é uma cosmovisão humanista que coloca o homem no centro, seus desejos desgovernados, seu conceito errado de necessidade? Não há como caminhar com as duas coisas, você precisa escolher uma. Você precisa priorizar o eterno. Grande parte de nós aqui deve conhecer a história do missionário americano chamado Jim Elliot. Até pouco tempo atrás, acho que umas 4 semanas, talvez 5, o pastor Gessé citou a história dele aqui, em uma das mensagens. Mas eu acho interessante a gente retomar a história da vida dele por um aspecto aqui do nosso assunto hoje. Para quem não conhece, Jim, rapidamente, ele foi um missionário americano que teve uma vida muito curta, ele morreu com 29 anos. E ele desenvolveu um trabalho numa tribo indígena na América do Sul, aqui no Equador. E durante muito tempo ele ficou ali estudando uma estratégia para que pudesse estabelecer um contato com aquele povo que até aquele momento não tinha tido nenhum tipo de contato com a civilização. E finalmente chega o dia que eles conseguem ir lá para a tribo, aterrissam, o aviãozinho lá nas margens do rio. E uma tragédia acontece ali. Ele e todos os seus amigos são assassinados pelos índios. Mas esse homem, no momento anterior da sua vida, foi questionado por alguém justamente pelo fato dessas escolhas que ele estava fazendo para a sua vida. No sentido de, será que vale a pena tudo que você está abrindo mão? Você vai sair daqui do nosso país, expor a sua família a esse tipo de privação, talvez de perigo. E a resposta de Jim foi o seguinte: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, este mundo, para ganhar aquilo que não pode perder. O que nós não podemos perder? O que é eterno, senão Cristo e a sua palavra? Parece fácil, irmãos, tomar essa decisão. Quando a gente escuta alguma coisa nesse sentido aqui, tudo organizadinho, a gente usa a Bíblia e tal, põe um slide ali, você sai daqui dizendo, eu vou sair daqui hoje e realmente eu vou parar e ouvir o Senhor. Eu vou reconhecer Ele como a minha única necessidade. E a partir de agora já eu vou priorizar o que é eterno na minha vida. Mas quando a gente avalia o nosso coração tão enganoso, tão apaixonado por esse mundo, tão enfeitiçado por as coisas daqui, a gente se surpreende de ver inclusive o que crentes inteligentes estão afirmando por aí, em publicações, artigos, livros, em púlpitos. Como é fácil a gente distorcer a Bíblia e torná-la conveniente ao nosso estilo de vida pagão. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pare de correr. Aquiete-se. Ouça o Salvador. Faça dele a sua única necessidade. Depois que Cristo for a sua única necessidade, nenhuma outra preocupação irá roubar o seu pensamento e o seu coração. E então viva a cada dia. A cada dia. Senhor, me dá graça para amanhã eu poder viver essa vida olhando para o teu reino, antes do meu reino. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Vai ser difícil. O mundo vai tentar consumir a gente de novo. E nós precisamos clamar pela graça novamente. Senhor, me ajuda mais um dia a me lembrar do teu reino. O que é necessário? Vamos orar?